Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, que minha boca anuncie vosso louvor. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Oremos. Ó Deus, que renovais o mundo com vossos admiráveis sacramentos, fazei a vossa igreja caminhar segundo a vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios que necessita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Já estamos, meus irmãos, nos aproximando aí finalmente do tempo quaresmal. O tempo quaresmal que está chegando no seu findar. Já estamos caminhando para a Páscoa. E é necessário que o nosso coração tenha confiança e acredite na promessa do Senhor, pois a paixão do Senhor, o seu amor, é uma promessa, mas é uma realização para todos nós. E se é uma promessa e uma realização, cabe-nos acreditar, cabe-nos, meus irmãos, nos lançar na medida da fé, para que suportemos os tempos mais difíceis, das quais nós estamos enfrentando. Então, um tema a ser trabalhado nessa segunda-feira, do que Santo Tomás de Aquino nos ensina, e assim o tema é o que está aí no nosso banner. Cristo, por sua paixão, mereceu ser exaltado. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Onde há mérito, está implícita certa igualdade de justiça. Como diz São Paulo, aquele que trabalhou, o salário não é gratificação, mas uma dívida. Lembremos, meus irmãos, que o mérito de nós fazermos alguma coisa, ele se torna graça. E se ele se torna graça, ele se torna uma dívida. Por quê? Claro que Deus não vai cobrar isso de nós, mas tudo que nós temos, tudo que nós somos, né, o que você é, o que você tem, vem de Deus. Né? Então, o trabalho, o tarefar-se, o desempenhar, vem de Deus. Né? Só aquilo que não vem de Deus é que nós devemos, meus irmãos, tomar muito cuidado, porque não nos ajuda a crescer. Mas tudo que é em vista para a nossa salvação e para o nosso crescimento vem de Deus. Ora, já que quando o homem comete uma injustiça, ele toma para si mais do que lhe é devido. É justo que ele sofra perdas até mesmo daquilo que realmente lhe é devido. Se o homem rouba uma ovelha, ele deve devolver 4, conforme está dito na Sagrada Escritura. Lembremos da antiga lei, que era dita e exercida dessa maneira, como nós encontramos lá no livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Disse que isso foi merecido na medida em que, desta maneira, o erro do homem em questão foi punido. Do mesmo modo, aquele que age com tamanha justiça, que até toma menos do que lhe é devido, merece que mais lhe seja generosamente dado. Vou repetir essa frase. Do mesmo modo, aquele que age com tamanha justiça, que até toma menos do que lhe é devido, merece que mais do que lhe seja generosamente dado. Lembremos que a justiça deve superar a dos fariseus e dos escribas. E essa justiça é nos dar por direito. Nós recebemos aquilo que temos por direito. Porque essa justiça que Deus nos dá, meus irmãos, vem do seu amor e da sua divina misericórdia, como uma espécie de recompensa à sua justa vontade. Assim, por exemplo, ensina o Evangelho: todo aquele que se humilhar será exaltado. Em sua paixão, Cristo se humilhou abaixo de sua dignidade no que diz respeito a 4 coisas. A primeira, no que diz respeito à sua paixão e sua morte, coisas pelas quais ele não precisava passar. Segundo parágrafo,
no que se diz respeito ao seu lugar, porque seu corpo foi colocado no sepulcro e sua alma no inferno. Lembremos que Jesus, ao entrar na morte, ele entra na mansão dos mortos, ele vai até o inferno, vai dizer a própria patrística, ele vai até o inferno resgatar aqueles que lá se encontram, de modo particular, na figura de Adão. Terceiro parágrafo, terceiro ponto. No que se diz respeito à confusão e à vergonha que ele padeceu. Imaginemos, meus irmãos, e vamos pensar, vamos refletir que tamanha foi o sofrimento de Jesus, que tamanho foi a sua agonia, que tamanho foi a confusão e a vergonha humilhante que o nosso Senhor padeceu. Lembra quando nós assistimos o filme lá de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, aquilo me doeu muito, porque meus irmãos lendo e assim, a gente, o visual nos ajuda, né, a ver a dramaticidade, né, daquilo que foi feito, de uma maneira até bem produzida, mas vai dizer os próprios santos, né, e até a própria Sagrada Escritura, que foi muito mais do que aquilo ali. Jesus não tinha nenhum aspecto humano, de tamanha confusão e vergonha que ele passou. O quarto ponto, no que diz respeito a ele ter sido entregue às autoridades humanas, conforme ele mesmo havia dito a Pilatos: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Ainda hoje, né? Quantos que têm aí a autoridade humana que quer se assemelhar a Deus, né? Lembrando que a autoridade humana é submissa a Deus. E é Deus que ilumina a autoridade humana para exercer a capacidade do amor e salvar vidas. Quantos, né, nesse momento que estamos vivendo, né, têm tomado soluções ou posições contrárias à vida e à saúde da população, né? Tem dissipado mais, né, tem espalhado mais a morte do que extinguir, né, a doença, né, dissipar, né, o sofrimento, né? Claro que só Deus pode nos ajudar no sofrimento, mas pelo menos a autoridade humana ser para nós um oásis, né, um bálsamo para suportarmos essa situação. Por um jogo político, ou por um erro de uma autoridade, ou por um autoritarismo, a população, né, padece, o corpo padece, a sociedade padece. Portanto, por conta de sua paixão, ele mereceu uma quádrupla exaltação. Então, 4 tipos de exaltação. Primeiro, uma gloriosa ressurreição. É dito nos Salmos: Senhor, vós sabeis tudo de mim quando me sento, isto é, a humilhação de sua paixão, ou me levanto, isto é, sua ressurreição. Que bonito isso, eu vou repetir. Uma gloriosa ressurreição. É dito nos Salmos: Senhor, vós sabeis tudo de mim quando me sento. Quantas vezes nós somos como Maria, estamos lá, né, devido à perda de Lázaro, estamos sentados, chorando, experimentando a morte, o luto. Quantas famílias que hoje passam por essa situação, pessoas, amigas nossas que estão vivendo, pessoas mais próximas de nós, que têm se sentado diante do sofrimento, do pecado, né, das tribulações, mas que passam pela humilhação porque enxergam a sua impotência, e une a sua impotência à paixão do Senhor. Por isso, unindo-se, tem força para se levantar, para ressuscitar. Segundo ponto, uma ascensão ao céu. Por isso diz: antes ele havia descido a esta terra. Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus. Então, é Cristo que desce até nós para caminhar conosco e desce até hoje, por meio da sua igreja, de uma forma mística pelos sacramentos, para que subamos com ele. Por isso que os sacramentos cura-nos de todos os sentidos e, de modo particular, nos ajuda, nos salva a alma, para que subamos aos céus. Então, os sacramentos não é apenas para gozarmos de uma boa vida, apesar de ser um consolo para nós nesta vida, ser um remédio, mas o remédio maior é a imortalidade que Deus
nos deu através do mistério da ressurreição do seu Filho Jesus. Terceiro ponto, o assentar-se à direita do Pai, tendo manifestado a sua divindade, Isaías diz: eis que meu servo prosperará, crescerá, elevar-se-á e será exaltado. Assim como à sua vista, muitos ficarão embaraçados, tão desfigurado estava, e São Paulo diz, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. O que quer dizer, ele deve ser chamado de Deus por todos, e todos devem prestar-lhe reverência como Deus. É por isso que acrescenta São Paulo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e nos infernos. Então, meus irmãos, a nossa transfiguração, a nossa cura está em proclamar o nome de Jesus. Qual é a vacina contra esse Covid, esta pandemia? Qual é o nome que nos converterá e que irá nos transformar? É o nome de Jesus. Por isso que todas as vezes eu tenho que implorar, né? Eu fecho meus olhos e eu tenho que implorar o nome de Jesus. Naquele momento que eu me encontro impotente, eu preciso proclamar o nome de Jesus. Depois, meus irmãos, vamos colocar aqui o quarto ponto, um poder de julgamento, porque está dito, tua causa foi julgada como a dos perversos, com o risco de incorrer em sentença de penalidade. Por isso que a igreja nos concede, no meio das indulgências, da confissão, a diminuir as nossas penas, porque nessa vida a gente faz muitas reparações. Um copo que se quebra, né? Um vidro que se arrebenta, né? Uma situação que acontece, temos que reparar, assumir o erro e estar pronto para a mudança. Né? Julgar significa não a condenar, mas julgar significa discernir o que eu preciso reparar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aperfeiçoar. Isso é tempo quaresmal. Por isso que também a liturgia dessa segunda-feira nos ensina, a exemplo, né, daquele homem, né, que Jesus está, né, partindo da Samaria para a Galileia, ele mesmo tinha declarado profeta, lá em João, capítulo 4, versículo de 43 a 54. E aí Jesus, então, ele vai, e vem ao seu encontro um funcionário, né, encontra um funcionário do rei que tinha um filho doente, né? Porque ele ouviu que Jesus iria passar por ali, ao ponto que o funcionário do rei, né, pede realmente, né, para que cure, né, um dos seus empregados. Esse funcionário tinha alguns empregados e pede exatamente para Jesus curar. E Jesus logo vai usar da palavra, porque ele é a própria palavra. Então, o ponto essencial aqui, né, desta liturgia é que a palavra de Jesus é a palavra de vida, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que salva. Jesus cura aquele empregado, né, pela palavra, né, pela palavra. Porque aqui nós vamos entender que é o próprio Filho, né, vamos até pegar o texto aqui, ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente, né, ao contrário, que tinha um filho doente, né. Esse empregado tinha um filho doente, ele pede a cura para o seu filho, para quem ele ama tanto. Ouviu dizer que ele tinha. Então, Jesus ali passando, ele foi ao encontro, pediu, né? E Jesus, ele cura pela palavra. Antes o funcionário pede, mas desce então, né? Para que meu filho não possa morrer, né? Mas que o Senhor possa curar. O filho já estava para morrer, era a hora, né? Do filho que estava vivendo toda essa agonia e Jesus, ele cura pela palavra. Jesus, ele transforma o coração daquele pai, cura o filho pela palavra, porque a palavra de Jesus é a palavra libertadora, é a palavra salvadora, é a palavra que traz em si não somente o sonido
mas a sua ação. É o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Meus irmãos, então, quando nós enxergamos ou nós ouvimos essa palavra, nós precisamos deixar que essa própria palavra encontre abrigo o nosso coração e nos liberte da morte. Aonde que está o crescimento da fé, ou a fervorada fé pela palavra? Aquele homem desce, ele vai, ele volta, confiando na palavra de Jesus. E aqui está o testemunho desse homem. Precisamos aprender a confiar na palavra que é Jesus. Precisamos confiar na palavra que nós escutamos e deixar que essa palavra possa descer ao nosso coração. Jesus não precisou ir fisicamente, mas ele já desceu pela palavra. Lembremos, meus irmãos, que Jesus é esse verbo, essa palavra que desce até nós, para mostrar que a palavra que criou, a palavra que santificou, a palavra que redimiu, ela desce. E essa palavra é o próprio Cristo Jesus, palavra de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.